A paz do Senhor para todos, boa noite. Nós queremos te saudar com bem-vindo, você que não é do Primeiro Reino. Seja bem-vindo ao culto de adoração, louvor e adoração do Primeiro Reino. Nesse momento nós queremos iniciar orando pela sua casa, orando pela sua vida. Feche os seus olhos aonde você estiver. Nós vamos declarar a presença do Senhor sobre o seu lar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós te clamamos e te louvamos, ó Pai, porque cremos que tu és o Cristo. No nome de Jesus, teu Filho, ó Pai, nós te pedimos, vá de encontro a essa casa e esse lar, ó Pai. Tudo que for liberado do altar para esse lar, Senhor, venha gerar frutos, Senhor, que venham alimentar essa família, venham alimentar vidas, no nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha invadir essa casa agora, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Receba esse culto de louvor em adoração ao teu nome, ó Pai. Nessa noite nos sujeitamos, nos prostramos e declaramos, ó Pai, que cremos em Ti, confiamos em Ti. Por isso te adoramos e te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Presbítero Alifer, com a palavra introdutória. Amém, a paz do Senhor para você que está em casa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A Bíblia vai dizer que o rei de Israel nesse período é Acabe. E estudando um pouco da história de Acabe, a gente vai entender que Acabe parece que ele compete com os outros reis que foram antes dele para ser pior do que eles. A Bíblia vai dizer que Acabe ele é pior do que o seu pai. A Bíblia vai dizer que não só isso, ele se casa com uma mulher idólatra, ele permite que Jericó fosse reconstruída. Então Acabe, ele está se colocando acima das ordens de Deus. Acabe, ele está se sentindo autossuficiente. Acabe, na verdade, ele é um narcisista, se assim podemos dizer. Logo, o povo de Deus, nesse período da história, estava vivendo um período em que o seu rei, ele era um idólatra. A idolatria estava instalada dentro do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 17, que surge então um profeta que diz as seguintes palavras: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O que eu acho interessante aqui é que Elias, ele não vai fazer um motim. Elias é profeta e homem de Deus. Ele vai diretamente ao rei proclamar aquilo que Deus mandou ele falar. Só que o que eu acho interessante aqui é que essa história, ela é muito lembrada quando Elias ele fala assim, ó: não vai chover orvalho, nem vai cair chuva, senão segundo a minha palavra. Isso é muito marcado e eu escuto isso muitas vezes. Só que para mim, o que me deixa muito impactado nessa palavra é quando Elias vira para Acabe e fala: vive o Senhor. Para mim isso é impactante, porque Elias está falando para Acabe: olha, os seus deuses não falam, os seus deuses não têm poder, os seus deuses não enxergam, mas o meu Deus vive. Mas o meu Deus, ele não só vive, mas ele reina, ele governa. E não só isso, eu estou perante a face dele. Elias está diante da face do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que toda idolatria deve ser confrontada com o poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lendo sobre isso, sobre idolatria, eu achei uma frase muito impactante que diz: a maior honra que Deus deu para o homem foi criá-lo à sua imagem. Porém, a maior desonra do homem para com Deus é se fazer o seu próprio Senhor. Glória a Deus. Que possamos entender que a melhor glória
de Deus na nossa vida é estarmos diante da presença dEle, louvarmos e engrandecermos o nome dEle, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Receba essa palavra. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos na sua casa. Nós vamos estar clamando, nós vamos estar orando ao Senhor em relação a esse tema. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Pai amado, eu quero entregar, Senhor, em tuas mãos os corações, Senhor. Ô Pai amado, quantas pessoas, Senhor, têm colocado tanta coisa como seu Deus. Quantas pessoas têm colocado o seu trabalho como seu Deus, o seu esposo como seu Deus, a sua esposa como seu Deus, os seus filhos como seu Deus, Senhor, o coronavírus como seu Deus. Tudo aquilo que rouba, Senhor, a nossa atenção. Oh, meu Deus, nós te estamos colocando, Senhor, como nosso Deus, mas nessa noite nós queremos colocar o teu nome, que está acima de todo nome, como Rei, não só o Rei, mas o Rei que governa sobre a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, apenas te colocar, Senhor, como um sacerdote e como nosso profeta, mas nós queremos te colocar como nosso Rei. Nós queremos te colocar como autoridade sobre a nossa vida. Ó Pai amado, é o Senhor que nos governa, Senhor. É o Senhor que nos impacta com a tua presença. Continua conosco, seja conosco, que possamos, Senhor, diminuir a cada dia, e o teu nome e a tua presença e o teu Espírito crescer em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, você que está em casa. Nós te saudamos com a paz do Senhor e vamos louvar a Ele, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Diga que Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abrindo nossos olhos nessa noite. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele é santo, Ele é inigualável, Ele é incomparável. Digno dessa canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Glória a Deus. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ele é a única fonte da salvação para a tua casa, para a tua vida. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo,
Enche-nos desse amor, enche-nos desse amor que transforma o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Nós queremos construir nas nossas vidas em ti. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Diga santo, diga santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz morado. Diga santo, santo és incomparável. Ele é o único, ele é o alfa, ele é o ômega. Não existe outro, não existe outro. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz morado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Ele é o único. Ele é santo, Ele é incomparável. Esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Não existe vírus nenhum que vença esse poder. Vamos declarar que ninguém igual a Ele. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir.
adorado. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Sou a diaconisa Érica. Estarei trazendo agora a palavra ofertória, amém? Pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Do versículo 1 ao versículo 14. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negas o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Essa passagem o Senhor vem incomodando há alguns dias, e por coincidência é um capítulo que nós estamos lendo durante essa semana na devocional. E aí quando a Elida me chamou para trazer a palavra ofertória, eu falei: Senhor, o que é que eu vou falar? E aí tinha acabado de estudar sobre essa palavra, e o Senhor começou a palestrar algumas coisas no meu coração. Essa palavra, ela fala sobre obediência. Abraão foi obediente ao Senhor. Deus pediu seu filho Isaque, seu único filho. Abraão e Sara tinham pedido ao Senhor um filho chamado Isaque. E aí eu deparo para essa palavra e todo esse capítulo no decorrer que nós lemos aqui. Eu vejo o Senhor provando a Abraão, pedindo seu único filho, aquele que ele tinha pedido ao Senhor, e era um milagre dele. E aí eu fui perguntar ao Senhor: Senhor, como assim? O Senhor pediu o único filho, aquele tanto clamor ao Senhor, que o Senhor desse, e o Senhor deu. E agora o Senhor pede de volta. Irmãos, nem sempre
a nossa vontade será feita da forma que a gente sonhou, da forma que a gente planejou. E eu vejo aqui o Senhor provando a Abraão o seu amor. Deus pede a Abraão, seu único filho. Eu vejo Abraão dedicando ao Senhor tudo que ele tinha. Ele sabia que Isaac era tudo que ele tinha pedido ao Senhor. E eu vejo Abraão se posicionando e não interrogando ao Senhor: Pai, é isso que o Senhor quer? Eis aqui o meu filho. E Isaac vira para o seu pai Abraão e pergunta: Pai, cadê o cordeiro? Cadê? O que vamos fazer? Quem vamos oferecer lá naquele monte, naquele holocausto? E sabiamente, Abraão responde a Isaac: Deus proverá. E nesse tempo de pandemia, muitos estão desempregados, muitos estão com as portas fechadas financeiramente, mas eu entendo que tudo tem um propósito. Eu refletindo sobre isso, o Senhor faleceu no meu coração, que às vezes nós criamos literalmente ídolos. Quando Deus tira, desestabiliza a gente, quando Deus tira o que a gente mais tinha segurança, a gente vê quem é o nosso Deus. A gente testa, na verdade, Deus testa a gente, e a gente começa a devolver ao Senhor tudo que é direito dele. Tudo, tudo, tudo. Nós não temos controle de nada nessa vida, nada. A nossa vida, ela é totalmente dependente do Senhor. Eu não sei qual é o que tem passado na sua casa. Nós temos visto tantas famílias desesperadas pelo favor do Senhor no seu lar, na sua despensa. Algumas pessoas que não conseguiram auxílio do governo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Senhor nos ensinando a dependermos dEle e a devolvermos a Ele o que é de direito. Pegue a sua oferta na sua casa. Pega o seu dízimo. Aqui vai estar passando a conta bancária. E faça de coração aquilo que o Senhor tem te dado pouco. Às vezes é o pouco que às vezes falta na sua casa. Separa uma parte e oferte ao Senhor. Sabe por quê? Quando você fizer isso, eu não tenho dúvidas, se você tiver fé, assim como Abraão teve, assim como Isaac perguntou ao pai dele: Pai, cadê o cordeiro? E Deus respondeu: Deus proverá. Deus vai prover na tua casa, Deus vai prover na tua família, Deus vai prover cura através de sua oferta, através do seu dízimo. Não é o valor que você vai dar, mas é a intenção do seu coração. Quando você entende que a sua vida depende do Senhor, depende dEle, nada pode interferir as promessas e as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e sobre o seu lar. Eu profetizo em nome de Jesus que o devorador não vai entrar. Em nome de Jesus, o assaltante não vai entrar. E na sua casa você contará milagres, você contará bênçãos. Nós receberemos testemunhos aqui. Eu creio em nome de Jesus que no próximo culto nós estaremos contando aqui milagres, cura, libertação, transformação de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te contar um testemunho muito breve. Em março, eu tinha uma causa na justiça. Era um valor pequeno, não era nada muito grande não, mas era um valor que ele ia pagar as minhas contas que eu estava precisando honrar com elas. E aí eu, conversando com a advogada, ela falou assim: Érica, costuma demorar muito. E eu sabendo como é a justiça do nosso Brasil, né? Aí eu fui orar ao Senhor, falei: Senhor, Tu és o meu Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, entreguei a Ele tudo. E descansei meu coração, literalmente. Entrou o período de pandemia. E a advogada mandou uma mensagem, falou assim: Érica, agora então, minha filha, só Deus. Aguarda, vamos ver. Depois da pandemia, quando passar, a gente volta. Até porque a justiça tinha
fechado, né, limitado a alguns serviços. Aí eu falei assim, agora está nas mãos do Senhor realmente. E Deus, Ele é poderoso, Ele é fantástico em fazer milagres, sabe? Isso sabe a simplicidade? Isso para Deus não é nada, mas para a gente tem que estar no centro da vontade dEle. E aí, passaram-se mais ou menos uns 20 dias. Eu recebi uma mensagem da advogada. Essa mesma advogada, ela falou assim, Érica, eu não sei o que aconteceu não, mas seu dinheiro já está liberado. E eu lembrei do que eu falei com o Senhor, eu lembrei dessa palavra aqui. Sabe, quando a gente entrega literalmente a nossa vida no controle do Senhor, Ele cuida de tudo. Cuida de tudo, 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 tudo. Então pega a sua oferta agora. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, neste momento, Jesus, eu quero te entregar os teus filhos nesta hora, que estão em suas casas, separaram suas ofertas, separaram os seus dízimos para devolver ao Senhor como gratidão, como reconhecimento da tua soberania, da tua graça. Deus, eu te peço um favor especial sobre a vida dos teus filhos, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que não nos deixa, Tu és aquele que chega na hora certa. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço intervenção no mundo espiritual e que entre nessa casa, nesse lar, tudo aquilo que tem tirado a paz dos teus filhos, tudo aquilo que tem tirado, Senhor Jesus, a falta, Senhor Jesus, de equilíbrio, Pai, em nome de Jesus, traga a existência. Eu creio e profetizo que eles dirão: o Senhor fez, o Senhor proveu mantimento no meu lar, o Senhor proveu a cura na minha casa, o Senhor proveu restauração dos meus filhos, dos meus pais. Eu não tenho dúvidas disso, Senhor. E em nome do teu Filho amado, nós clamamos agora, Pai, muito obrigada. Obrigada já pelas bênçãos recebidas, aquelas que o teu coração já determinou. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, prazer, meu nome é Luana. Nesta noite eu te convido a glorificar e a louvar o nome do nosso Deus, o Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser muito
Vamos ouvir a hora da palavra, né? Estamos no momento da palavra. Eu vou chamar aqui o Alifer para fazer a oração por esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, em Tua presença, Jesus amado, nós queremos entregar, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, a Tua filha nessa hora. Ó Pai, nós cremos que aquilo que o Senhor colocou no coração dela é aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que as pessoas possam ser invadidas pelo poder da Tua palavra, Senhor, e serem impactadas pelo poder da Tua palavra, que essa palavra possa dar frutos, Senhor, em cada vida que ouvir, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema do nosso culto é idolatria. Nós vamos abordar e tratar isso, nós já nos programamos para isso e vamos dar continuidade na nossa programação. Nós vamos falar sobre idolatria. E existe uma ilusão no meio do protestantismo de que nós não somos idólatras. Deve ser porque nos nossos templos não tem imagens esculpidas, ou nos nossos lares não tem santos, também essas imagens, e talvez porque nós não nos prostremos a elas. Então nós temos a ilusão de que nós não somos idólatras. Nós temos a ilusão de que esse pecado nós não cometemos. Mas na verdade, talvez por esse motivo, porque achamos que não somos idólatras ou não cometemos esse pecado, pouco se fala, pouco se ensina e pouco se exorta acerca de idolatria, acerca da idolatria. Porém, esse pensamento de que esse pecado não cometemos, de que esse pecado nós não cometemos, ele não se sustenta biblicamente. Podemos sim não ter imagem em nossos templos. Podemos sim não nos curvar a essas imagens em nossos lares, mas nós podemos ser idólatras. Nós podemos praticar a idolatria. Porque a idolatria ela vai surgir de uma necessidade que o homem tem. O homem tem essa necessidade de adorar, de servir. Todo homem, independente da sua raça, independente de onde ele está, da sua classe social, ele foi criado um ser tricotômico. Então ele tem necessidades físicas, ele tem necessidades emocionais na sua alma e ele tem necessidades espirituais. E uma dessas características humanas é a necessidade dele adorar, dele servir a alguém. Todos fomos criados para servir, no sentido bíblico de adorar. Então, todo homem, a humanidade, ela foi criada para servir, para adorar. Não há ser humano que não adore, que não sirva a alguém ou a alguma coisa. Então, não existe ninguém que não adore a alguém ou que não sirva a alguém. Isso não existe. Todos nós adoramos a alguém ou alguma coisa. Todos nós nos submetemos à servidão a alguém ou a alguma coisa. É inerente à nossa escolha. Nós nos submetemos, nós servimos, nós adoramos alguma coisa ou alguém. Isso é tão legal que Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 16, ele vai declarar o seguinte. Eu não vou ler não, mas eu vou falar aqui. Ele declara que a quem nos sujeitamos para lhe obedecer somos servos. Ou seja, servimos a quem nos sujeitamos. Servos daquele a quem obedecemos. Paulo ele vai declarar em Romanos 6,16 que qualquer homem, ele fala assim, ei, a quem vocês se submetem, a quem vocês obedecem, vocês servem. Ele está falando, ei, todo ser humano ele adora, mas ele vai distinguir, ele fala, ou você adora o pecado para a morte, ou você se inclina, se submete ao pecado para a morte, ou você se inclina e se submete à obediência para a justiça. Mas qualquer ser humano, ele se submete a alguma coisa. Seja para o pecado ou seja para a justiça. Mas ele adora. Ele serve, ele tem essa necessidade de adorar. Ele é esse ser que adora. E no propósito original de Deus para a criação, o homem ele deveria adorar somente a Deus. O homem, quando ele foi criado, quando ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com o propósito de adorar somente a Deus.
Mas chega na queda, a visão humana, a partir da queda, ela é pervertida. Ela agora vai ser completamente transformada. Agora o homem, ele não tem uma visão clara de quem deve servir, a quem deve adorar. Ele não tem essa clareza. Então a visão do homem se perde. A visão do início, da origem, ela se perde, a visão humana. Então agora ele não consegue ver com clareza a quem se deve adorar. Ele não entende com clareza, ele não tem uma visão clara de quem se deve adorar. Então ele vai se perder no meio dessa adoração. Ele vai se perder no meio dessa servidão, porque a visão dele não é a mesma que antes, porque o pecado, a queda atingiu essa visão. Trouxe sequelas a essa visão. Trouxe sequelas à visão, mas não a inclinação do homem para a adoração. Então o homem continua adorando, continua tendo intenção de adorar, ele continua tendo desejo e tendo que adorar, mas agora ele tem uma visão pervertida de quem se deve adorar. Só que Deus, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é tão top demais, que ele agora vai enviar o seu filho para sarar, para recuperar aquilo que se foi perdido, para recuperar essa visão de quem nós devemos adorar. Agora olha que top, ele envia o seu filho para nos libertar, para nos livrar do reino das trevas, da escuridão. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, aqueles que não estavam conseguindo enxergar, aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam submetidos, vivendo uma vida em trevas, a sombra das trevas, a sombra da morte. O Senhor enviou a luz ela vai raiar a esses. Quem é a luz? É Jesus. Jesus é a luz. O que significa a luz? Significa capacidade de visão. A luz, ela nos dá capacidade para enxergar. A luz, ela traz esclarecimento. Quando o Pai, ele dá o seu único filho, ele envia o seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça. Não morra nas trevas, não morra nessa visão deturpada, mas ele agora vai nos dar a possibilidade de não mais vivermos em trevas. Ele traz a luz a nós. É para nós termos o esclarecimento. Aquilo que foi perdido, a visão agora humana, que está completamente distorcida, agora ele nos envia a luz, para que não andemos mais em trevas, para que a nossa visão lá da origem da criação seja estabelecida, reestabelecida. Olha só. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. O próprio Cristo declara: eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele mesmo declara: eu sou a luz do mundo, eu trago a capacidade de visão, eu que trago a capacidade de visão, eu que trago o esclarecimento daquilo que foi perdido, da visão que foi perdida. Sou eu que trago essa capacidade, sou eu que restabeleço essa visão. Ele declara isso. É isso que ele veio fazer. Ele veio corrigir essa visão que foi afetada pela queda do homem em Gênesis 3. Jesus veio restabelecer a sua visão. Jesus veio trazer esclarecimento a quem devemos servir. Isso foi perdido. O ser humano, ele nasce. Romanos, cara, quantas vezes a gente fala isso? Nós nascemos, não existe ninguém bom. Ninguém nasceu com capacidade para enxergar. Ninguém nasceu com a mente esclarecida. Ninguém tem essa capacidade. Jesus veio para literalmente esclarecer quem deve ser adorado, a quem nós
nós devemos nos submeter, a quem devemos adorar. Jesus veio revelar isso para nós. É isso que ele veio fazer. Mas aonde a idolatria, ela tem origem? Ela tem origem na queda do homem, em Gênesis 3. Mas eu vou voltar um pouquinho. E antes de nós abordarmos o tema, nós vamos voltar ao propósito de Deus. Cadê? Ao propósito de Deus ao homem. No nosso primeiro culto que nós tivemos esse ano, com todas as nossas filiais, nós falamos do propósito de Deus. Qual foi o propósito que Deus criou o homem? O propósito de Deus para o homem. Cadê? O propósito original do homem era glorificar a Deus na medida em que cumprisse a sua vontade. Nós falamos isso no nosso primeiro culto do ano, quando nós estabelecemos o nosso tema, estabelecemos o que nós iríamos tratar. O propósito de Deus para o homem. Foi isso que nós abordamos. E qual é o propósito de Deus para o homem? Glorificar a Deus por meio do cumprimento do seu chamado. Nós falamos isso. Ou seja, eu glorifico a Deus na medida em que eu cumpro o chamado de Deus para a minha vida. Lembrando que chamado, bonito, vamos lá, no nome de Jesus. Chamado não é dom, chamado não é talento, chamado é uma determinação de Deus para a sua vida. Chamado é uma determinação de Deus para a sua vida. Quando Deus vira para Abraão e fala, ainda Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, era um chamado específico para a vida de Abraão. Qual era o chamado naquele momento? Sair da terra e do meio da parentela. Abraão só iria glorificar a Deus não na medida que ele cantasse, não na medida que ele cantasse, não na medida que ele arrumava o púlpito, os instrumentos. Ele só iria glorificar a Deus na medida em que ele obedecesse a ordem de Deus. No momento em que ele saísse da terra, do meio da parentela e saísse da casa do pai dele, aí ele estaria glorificando a Deus. Esse é o propósito original de Deus para o homem. É isso que Ele quer, que nós venhamos o glorificar, não por aquilo que nós fazemos, não pelos nossos talentos, não pelos meus dons. Não, Ele quer que como nós o glorificamos? Qual é o propósito da minha existência? Glorificar a Deus. Como eu glorifico? Na medida em que eu cumpro o seu chamado, em que eu obedeço a sua palavra explícita, o que está escrito. Olha só, outro exemplo que nós demos foi o próprio Adão. Adão, ele recebe um chamado. Adão, ele recebe ordens claras de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 28. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler. Algumas ordens que Deus deu a Adão. Capítulo 2, Capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move. Legal. Chamado, ordem clara. Vai lá, Adão, Eva, homens, humanidade, frutifiquem, multipliquem, enchei a terra e sujeitai-a. Quando Adão ia glorificar a Deus, Deus deu mais ordens a Adão. Ele chega e fala assim, olha só, Adão, o negócio é o seguinte. A Bíblia fala em Gênesis 2 que Deus pega Adão e o coloca no meio, literalmente no meio do jardim, e fala assim, olha, lavra e guarda o jardim. Ordem clara, ou seja, um chamado claro. Chamado claro. Quando Adão ia glorificar a Deus? Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estava o culto no Éden? Aonde estavam as liturgias no jardim do Éden? Aonde estavam os dogmas, a liturgia, o culto no Éden? Aonde estava? Em que momento? Qual era o dia do culto em que eles iam se reunir para glorificar a Deus, Adão e Eva? Fala para mim.
Em que momento eles iam se reunir para exaltar o nome do Senhor? Qual era o momento? Qual era o tempo disso? Sabe quando eles glorificavam? Vivendo. No momento que Adão acordava, lavrava a terra, guardava a terra, frutificava, multiplicava, nomeava os animais, ele estava glorificando o nome do Senhor. Não existia um estabelecimento de tempo, de momento para adoração, e não existe. Quando eu vou adorar a Deus, quando eu me submeto à sua vontade, quando eu cumpro o seu chamado, a sua ordem clara. É isso. Não existia tempo. Tá terça-feira, domingo, tá? Segundo sábado do mês, tá, Adão? Todo segundo sábado do mês a gente vai se reunir. Aí você vai me adorar. Aí eu vou aparecer. Se eu receber, eu vou aparecer, não. A Bíblia fala que o Senhor, toda a viração do dia, Ele aparecia. Toda a viração do dia Ele aparecia. Por quê? Porque todos os dias Adão cumpria a vontade de Deus. Porque todos os dias ele lavrava e guardava a terra que Deus deu para ele. Porque todos os dias ele se submetia à vontade de Deus. Isso é adoração. Isso é adoração. Não se trata o quanto eu canto, o quanto eu toco, ou qual é o meu cargo eclesiástico, há quanto tempo eu estou na igreja. Não. É por isso que não tem nada a ver. Se trata o quanto você tem cumprido aquilo que Deus tem mandado você fazer. Tem um monte de gente cantando, não cumprindo nada do que Deus tem mandado. Tem um monte de gente dançando, tocando, pregando, cantando, e o povo iludido achando que Deus está presente, quando na verdade não se cumpre nada daquilo que Deus manda. Nenhuma ordem clara da palavra de Deus. Bem-aventurado o leito sem mácula. É isso. Vocês lembram do Evangelho de Mateus? Capítulo 5. E olha o que Deus vai falar. Olha, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que resplandecer a luz? Para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, peraí. Assim como? Resplandecer como? Assim como? Com tudo que estava nos versículos anteriores. A partir do capítulo 5, versículo 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pacificadores, os mansos. Aí quando ele termina, vós sois sal da terra, a luz do mundo, ele dá um monte de ordem. Ele dá ordens claras. Ser manso, pacificador. Oh, aleluia! Ser pobre de espírito. Bem-aventurados sois vós quando sofrerem por causa do meu nome. Ordens claras. Aí ele chega lá na frente e fala, assim, dessa forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, o Pai só é glorificado na medida em que cumprimos o seu chamado. Na medida em que nós cumprimos a sua vontade. Mas nós vivemos numa ilusão, ou numa hipocrisia, achando que eu estou adorando porque eu estou com o microfone na mão. Eu estou adorando porque eu estou dentro da igreja. Você adora na medida em que você obedece. Vamos parando de palhaçada. Você adora na medida em que você se submete. Isso é adoração bíblica. Isso é adoração. Verdadeiramente não é aquilo que eu quero chamar de adoração, não. Porque a minha vontade, a minha intenção não interessa. O que eu acho não interessa, não importa. É a vontade do Senhor que interessa. É o que Ele diz, a respeito de. O que eu acho não interessa. O que você acha que é adoração não interessa também. Mas é o que a palavra diz. Mas a gente se ilude, sabe? A gente se ilude nessas 2 horas de culto. Mas aí vem uma pandemia. Uma pandemia que acaba até com a nossa falsa religiosidade de 2 horas de culto. Aí agora não tem mais lugar. Você está em casa, aí é lá, sabe, que você deve, Senhor, eu não tenho mais a igreja, mas é lá que você sempre teve que glorificar a Deus. É lá que você sempre, lá dentro da sua casa, eu sempre tive que ser pobre de espírito, mansa, pacificadora para glorificar a Deus. Mas quantas pessoas, sabe, não são pacificadoras, trazem guerra dentro de casa, não são pobres de espírito, não sabem se humilhar perante o Senhor, não são mansas, mas atribuladas, não sabem ter mansidão.
No momento em que nós cumprimos a vontade e o chamado de Deus, nós glorificamos a Deus. É assim que nós glorificamos. O propósito original do homem foi o que nós tratamos no primeiro culto. Foi glorificar a Deus por meio do cumprimento do seu chamado. No cumprimento do chamado. Todas as vezes que eu obedeço ao chamado do Senhor, é o momento em que eu glorifico a Deus. Por isso que não existia um momento, agora é o momento do culto. Não. Eles glorificavam, a vida deles glorificava o Senhor. O trabalho deles glorificava o Senhor. O casamento deles glorificava o Senhor. Porque eles cumpriam o propósito de Deus. Eles obedeciam a palavra de Deus. Eva glorificava o nome do Senhor, porque submeteu à vontade do Senhor, cumpriu o chamado. Falei uma adjuntora, que lhe será idônea. Eu vou preparar alguém para te ajudar nessa obra. E no momento em que ela ajudava Adão, no momento em que ela também cumpria o propósito de Deus de lavrar, de guardar a terra, de nomear os animais, ela glorificava a Deus como mulher, no seu papel. Aí olha só, mas é nesse cenário de adoração, de glorificação, de louvor a Deus que acontecia no Éden, porque acontecia diariamente, 24 horas por dia, o Senhor era exaltado naquele lugar, não era só nas 2 horas, do culto, não, era 24 horas por dia. Aparece quem nesse contexto? A serpente. A serpente, ela aparece. Agora, olha que top, eu estava estudando e caraca, olha só, Isaías, capítulo 14, versículo 13. Abre aí comigo, Isaías, eu vou abrir aqui agora. Isaías capítulo 14, versículo 13. Olha o que vai falar acerca de Satanás. 14, 13. E tu dirás no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Até aqui. Isso é Satanás. Olha só. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o que ele fala, a intenção dele. A intenção dele é estar acima de Deus. A intenção dele é literalmente pegar para ele todo louvor e toda adoração. Agora preste atenção aqui, ó. Olha só. Ele aparece em um contexto onde Adão e Eva se submetem de maneira integral à vontade de Deus. Ele aparece nesse contexto, porque o que ele quer? Ele quer pegar a glória, o louvor, a adoração de Deus. Ele quer literalmente estar acima de Deus. Então ele aparece nesse contexto de obediência, de adoração. Para quê? Agora olha, ele se apresenta nesse contexto, se opondo à palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 2, o Senhor fala assim, olha, fica aqui, lavra, guarda a terra, mas tem o seguinte, você pode comer de todo o fruto, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma. Não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí olha como Satanás se apresenta, se opondo completamente à palavra de Deus. Ele vira para Eva e fala assim, não, certamente não morrerás. Presta atenção. Se a adoração é o cumprimento do chamado de Deus, e Satanás tem a intenção de roubar, de pegar a glória e o louvor de Deus, ele vai lançar palavras para que você se oponha à vontade de Deus. No momento que você obedece essas palavras, que se opõe à vontade de Deus, quem é glorificado? A quem você está adorando? Eu vou repetir. Se Deus, Ele é glorificado na medida em que eu obedeço, que eu cumpro a sua vontade, é assim que Ele é glorificado, na medida em que eu cumpro o seu chamado. Nós acabamos de ler em Isaías que Satanás, a intenção dele é estar acima de Deus, acima das estrelas de Deus. Literalmente ele quis ficar acima de Deus, receber louvor, adoração para Ele. Como ele vai fazer isso? Simples. Fazendo com que o homem não obedeça a Deus, não glorifique a Deus, mas agora obedeça e se submeta a Ele.
E como ele faz isso? Trazendo oposição à palavra de Deus. Ele chega agora e fala, não, em Gênesis 3 ele fala, certamente não morrerás. Lembra que Paulo disse, a quem você obedecer, você vai estar servindo. A quem você obedecer, você vai estar adorando. A quem você obedecer, se a desobediência, né, se ao pecado para a morte ou a obediência para a justiça. A quem você escolher obedecer, você vai estar adorando. Quem? Agora Eva, ela se encontra literalmente, ela está no meio de um abismo. Ou ela obedece a Deus para a justiça, para o engrandecimento e louvor do nome dele, ou ela obedece a Satanás. Ou ela se submete à vontade de Satanás. Para quê? Para louvor e glória dele. Para, literalmente, para a morte dela. Vamos lá. Mas ele se apresenta em oposição absoluta. A serpente, que é Satanás, ele vai se opor completamente a Deus. E é nesse momento, em Gênesis 3, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis 3. Deixa ela aberta aí na sua casa, me acompanha nas leituras bíblicas, me acompanhe nas leituras bíblicas. É nesse momento em que a idolatria, ela surge. A origem da idolatria, ela vem aqui. É nesse contexto de louvor e adoração, obrigada, muito obrigada, que surge a serpente. O chamado supremo do ser humano era glorificar a Deus, adorá-lo em reverente obediência, ao reconhecer no Criador a fonte de toda a vida. Preste atenção nisso aqui. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Quando você se submete a alguém, quando você aceita o governo de alguém sobre a sua vida, quando você reconhece naquela pessoa, quando você vê, reconhece a fonte, alguma fonte de sabedoria, de autoridade, é isso. Adão e Eva, eles só se submeteram a Deus porque eles reconheceram, eles viram em Deus a fonte de vida e fonte de sabedoria. Eles se submeteram a Deus por isso, porque eles entenderam, caramba, Ele é o Criador, olha como Ele sabe das coisas. Eles se submetem àquilo, a esse governo, a essa autoridade. Eles se submeteram a Deus. Cadê? Tem minha cola aqui, que fugiu. Quando nos submetemos a Deus? Agora, hoje, atualmente, quando a humanidade ela se submete a Deus, quando ela reconhece que os seus caminhos são maus, quando ela entende que tudo que fez até aqui deu errado, ela agora se sujeita a Deus. Uma pessoa, um ser humano para e pensa assim, caramba, tudo que eu fiz até aqui deu errado. É literalmente, há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o fim, caramba, todas as consequências da minha escolha me levaram à morte. É nesse momento que eu compreendo aonde as minhas escolhas me levaram, que eu me arrependo das minhas escolhas, eu me arrependo de ser senhor da minha vida, e agora eu me submeto ao governo de Deus. É nesse momento que nós nos submetemos a Deus, quando nós reconhecemos que os nossos caminhos nos levaram à morte. Aí nós reconhecemos a soberania de Deus, nós reconhecemos, caramba, Ele realmente, o caminho dele é melhor mesmo, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. É isso que eu quero para a minha vida. É nesse momento que eu reconheço, eu me arrependo dos meus caminhos, que eu agora me volto à vontade de Deus. Preste atenção, todas as vezes que nós reconhecemos que os nossos caminhos não estão bons, nós literalmente vamos recorrer à soberania e sabedoria do Deus Criador e nos submeter a Ele. É nesse momento que eu vou me submeter a Ele. Quando nós nos submetemos a Ele, quando eu me submeto à vontade dEle, eu glorifico o nome dEle, eu exalto o nome dEle, porque eu estou cumprindo agora o seu chamado. Agora, quando eu me torno idólatra, quando, no meio desse contexto, em que momento eu posso me tornar idólatra? Olha só,
quando nos submetemos a algo ou a sua influência como se fosse superior a Deus. Quando eu literalmente ignoro a soberania e a influência de Deus, a palavra de Deus, e agora me submeto à vontade e à influência a alguém ou alguma coisa, quando vale mais do que a palavra de Deus. Quando eu permito que essa pessoa, ou talvez qualquer coisa, influencie a minha vida, influencie as minhas decisões no lugar de Deus. É nesse momento que eu me torno idólatra. Então eu não preciso ter imagem, eu não preciso ter escultura. É simplesmente eu ignorar a vontade e a palavra de Deus e permitir que aquilo me influencie a minha vida, influencie o meu status, influencie como eu ando, como eu falo, como eu me visto. É simples. No momento em que eu permito que aquilo me influencie, que governe as minhas ações, que domine as minhas ações, a partir daquele momento eu me torno idólatra. Agora olha lá, Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a origem da idolatria. Ora, verso 1. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Olha só, Deus já tinha dito para não comer. No momento em que Eva entrega a sua confiança, a sua fé à serpente, e não à palavra de Deus, ela se torna idólatra. Ela traz a idolatria. Naquele momento vai acontecer a origem da idolatria. No momento em que ela troca a confiança na palavra de Deus, que ela troca a confiança, a sua fé em Deus, na palavra da serpente, e se submete àquela palavra, ali ela se torna idólatra. É naquele momento que surgiu a idolatria. Onde estava o ídolo? Onde estava o ídolo exteriorizado? Onde estava a imagem esculpida? Onde estava o símbolo da cruz, a imagem da cruz? Onde estava Maria? Onde estava? Não tinha nenhuma representação física da idolatria. A idolatria, ela surgiu no momento em que Eva vai trocar a sua confiança a confiança na palavra de Deus, na confiança na palavra da serpente, pela palavra da serpente. Olha só, no momento em que ela se permite ser influenciada pela palavra da serpente e não pela palavra de Deus. Quando nós somos idólatras, quando nós vivemos a idolatria, quando nós somos influenciados por palavras externas, por referências externas, por pessoas externas, mas não a palavra de Deus. E quantos cristãos protestantes achando que não são idólatras, porque simplesmente não se curvam a imagens feitas por mãos de homens. Mas a idolatria está além disso. Quantas pessoas, elas estão tendo a sua fé abalada, porque estão vendo fulano caindo, fulano se revelando, fulano falando. Não me interessa. Lembra o que Paulo disse para Timóteo? Ei, Timóteo, tu permanece naquilo que foi lhe ensinado. Não interessa
interessa o que está acontecendo ao redor. Não interessa o que a serpente está dizendo. O que me interessa é ser influenciada pela palavra de Deus. O problema é que nós estamos criando ídolos. Nós criamos ídolos dentro da igreja. O cantor, ele nos influencia. O pregador nos influencia. Se ele cai, eu caio. Se ela veste, eu vesto. Se ele fala, eu falo. Quando na verdade é a palavra de Deus tem que influenciar a nossa vida. É a palavra. Ah, mas fulano de tal faz. E o Kiko? E daí? O que a palavra de Deus está te dizendo a respeito? Ou você não lê a palavra para saber o que ela fala? Ou você não tem intimidade com a voz do Senhor para saber o que Ele pensa a respeito do seu comportamento? Qual é a vontade dEle para a sua vida? Aí você cria ídolos, sabe? Cria ídolos. Vocês lembram, literalmente, olha só que maneiro, Êxodo capítulo 20. Lembra de Êxodo capítulo 20? Jesus, ele quer estabelecer uma aliança com Israel. Aí ele chega e fala assim, olha só, Moisés, o negócio é o seguinte, vai lá e fala para o povo, vocês viram como eu livrei vocês do Egito? Viram que com mão forte, com um braço forte, fazendo milagres e prodígios, eu salvei vocês da escravidão? Lembra disso? Legal, né? Agora fala para eles que no momento em que, se eles ouvirem a minha voz, se eles me obedecerem, eles serão propriedade particular. Eu farei deles, literalmente, um povo sacerdotal. Vai lá e fala para eles. O povo se reúne, é reunido agora os anciãos, e o que eles falam? Olha, fala para Deus que é isso que nós queremos. É esse tipo de vida que nós queremos. O Senhor nos dizendo, o Senhor governando. Aí vai lá, os anciãos falam para Moisés, Moisés sobe ao monte e fala com Deus. Lindo e maravilhoso. Lindo. O Senhor fala, então combinado, vamos se santificar, tá? Vamos lá, vamos se preparar, se lavem, se limpem por 3 dias. E é isso, faça o que tem que fazer. Quando chegou no 3º dia, estava lá. O Senhor estava lá no monte. E a Bíblia fala que eles sentiam a terra tremer lá do arraial. E a terra tremia. E o monte fumegava. E eles viam uma fumaça ali. Eles viam Deus ali naquele lugar. Representado pela fumaça, representado pela nuvem. Mas só que assustou. Eles ficaram assustados e falaram assim, Moisés, faz o seguinte. Olha, a gente está com medo. Vai lá, sobe você. Moisés foi. O Senhor agora vai fazer a leitura dos 10 mandamentos. Ele vai ler. E o primeiro mandamento é não fazer ídolos. É não esculpir ídolos. Lá no capítulo 20 ele fala o seguinte, olha só. Vocês estão vendo como eu falei face a face com vocês? Vocês estão vendo como é isso que ele quer dizer, que eu fui um Deus vivo. Eu respondi a vocês. Vocês estão vendo isso? Então não levantem para vocês ídolos, porque não precisa, eu falo face a face, eu respondo, eu sou vivo. Ele tem prazer em te responder, Ele tem prazer em caminhar conosco, Ele tem prazer em se fazer audível, Ele tem prazer. Mas o que a gente faz? A gente cria ídolos. É a cantora tal, é o pregador tal, é o líder tal. No nome de Jesus, que todo espírito de idolatria seja repreendido da sua vida hoje. E que a única coisa que te influencie seja a palavra de Deus. Caramba! Eu não sei o que está acontecendo. Deixa fulano de tal. Deixa. Seja você influenciado pela palavra. Permaneça você naquilo que te foi ensinado. Vai dobrar o teu joelho, vai orar, vai jejuar, vai se santificar, vai ler a Bíblia. É isso. Gênesis capítulo 3, quando literalmente, olha o que vai falar. Ai, até fechei. Quando vai falar que vendo a mulher, no verso 6, que aquela árvore era boa para se comer. Olha só, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha só, é literalmente o que nós vivemos hoje. Preste atenção no que diz verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela viu, é bom. É bom. Eu gostei do que eu vi.
é bom. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. É agradável, entra bem, né? E a árvore desejável para dar entendimento. Olha só. A mulher, por seus sentidos e desejos, dobrou-se diante da vontade da serpente. Tipo assim, preste atenção. Através dos seus sentidos e desejos, sentidos, visão, tá? É sentidos mesmo, sentidos, lembra? Tato, olfato, paladar, visão. Através dos seus sentidos e desejos, ou seja, ela viu, vendo a mulher, e ela achou a árvore o quê? O fruto desejável. Porque ela sentiu, e ela viu, ela se submeteu. Ela literalmente, por causa do seu sentido, a visão, e por causa do seu desejo, ela achou que era bom, ela desejou aquilo, ela viu que era agradável, ela se submete. Ela ignora completamente a palavra de Deus, e agora ela se torna idólatra, por agora ser influenciada pelo seu sentido e pelos seus desejos. Ai, Jesus! Aqui. A mulher, por seus sentidos e desejos, dobrou-se diante de uma palavra proferida em oposição à palavra de Deus. Esse foi o primeiro ato de idolatria. Sentidos e desejos. Foi o meio pela qual, ao dar ouvidos à promessa, à proposta da serpente, que seriam como Deus, Adão e Eva vislumbraram, perceberam e compreenderam. Olha só o que acontece. Olha só. Porque ela se permite ser, porque eles, né? Eu não vou botar a culpa só nela. Mas porque eles se permitem ser influenciados por aquilo que a serpente fala, por aquilo que a serpente cantou no ouvido dela. E agora, através dos seus sentidos e do seu desejo, literalmente, ela desejou. Ela agora ela compreende a si mesmo e seus desejos como alvo maior da existência. Eu vou repetir. Mais fácil ainda. Mais fácil ainda para você entender. No momento em que ela é influenciada por aquilo que a serpente diz a ela, no momento que isso acontece, ela agora, a visão dela literalmente foi transformada. Agora, a essência da sua existência não era glorificar a Deus, mas satisfazer os seus desejos. Agora, a essência da existência, ela começa a compreender e perceber a ela mesma, a eles mesmos e seus desejos como o alvo maior da existência. Ou seja, eu vivo para me satisfazer. Eu estou no jardim não porque Deus me colocou. Eu não estou no jardim para lavrar e guardar a terra. Eu não estou no jardim para frutificar, multiplicar. Não é para isso não. Que isso, Deus? Que egoísmo. Eu quero ser feliz. O que eu quero? Agora ela troca o sentido da existência. Agora o sentido da existência não é cumprir mais a vontade de Deus, mas é satisfazer a si mesmos e os seus desejos. Ali, olha a idolatria. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando eu vou substituir a vontade de Deus, o chamado de Deus, a palavra de Deus liberada para a minha vida, por causa dos meus sentidos e desejos. Agora não interessa mais o que Deus falou. Agora o homem vai trazer, agora o propósito da existência do homem é satisfazer os seus desejos e a si mesmo. Agora esse vai ser o alvo da existência humana. E qual é o preço disso? Vale tudo. Para eu satisfazer os meus desejos, vale tudo. Para eu satisfazer os meus sentidos, vale tudo. Vale tudo. Tudo. Não tem limite. Não é isso? O corpo é meu para eu satisfazer os meus desejos. O corpo é meu para eu cumprir, para eu me colocar como centro. O corpo é meu. Quando, na verdade, o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. O Senhor tem te dado, o Senhor tem feito um chamado. O Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito com a sua existência. E não inclui satisfazer os seus desejos. Não inclui.
Não tem nada a ver. Sabe qual é o problema? E aí a gente precisa, eu estou encerrando. Olha o que vai acontecer quando o Senhor fala assim, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque certamente morrerás. O nome daquele fruto, o nome da árvore, árvore do conhecimento. Era a árvore do conhecimento. Presta atenção, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Poxa, é muito conhecido, eu estou terminando mesmo, gente. Estou terminando. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que Tiago vai dizer, olha o que Tiago escreveu aqui. Tiago vai falar muito acerca disso. Muito. Ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, não é Deus que tenta ninguém. Não é Deus que te tenta. São os seus sentidos. É a sua visão que faz você ser tentado. São os seus desejos, aquilo que você deseja. É por meio disso que você é tentado. É por isso, aí eu vou falar de novo, porque tem gente que precisa ouvir. A gente fala assim, não, eu sou um novo homem. Querido, o seu homem interior, ele se renova. O seu homem interior nasceu de novo. O seu corpo é podre. Valeu? Por isso que no dia que nós fomos arrebatados, nós vamos receber um novo corpo. Porque ele não presta. Você pode nascer de novo, você pode ler, jejuar, orar, fazer o que for. A sua visão vai continuar péssima. O seu sentido vai continuar horroroso, vai continuar no pecado. Ele continua no reino da morte. Hérida, o que eu faço? Eu não alimento, eu não vejo, eu não vou, eu não ouço. É isso que eu não faço. Quando o Senhor, olha só, depois da venda concupiscência, concebido dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Quando o pecado é consumado, gera a morte. O Senhor chama aquela árvore do conhecimento. Por quê? No momento em que eles comessem, eles iam literalmente conhecer aquilo que eles não conheciam. Eles iam experimentar aquilo que nunca foi experimentado. E deixa eu te falar uma coisa, no momento em que você concebe o pecado, dá luz ao pecado, aquela conexão, ela nunca mais será cortada na sua mente, no seu cérebro. Todas as vezes que você for tentado, vai ser aquele caminho neural, aquelas conexões neurais vão estar ali para te levar em direção àquela ação, porque foi o hábito que você criou de pecar. Você é tentado, você cede ao pecado. Você é tentado, você peca. Hérida, como é que eu acabo com essa conexão? Você não acaba. É por isso que ele fala, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que dela comer, o dia que você se submeter a ela, nunca mais você vai ser o mesmo. Como é que eu faço para não cair? Não faz. Como é que eu faço para não ter essa conexão? Não peca. Ele vai continuar falando, filhinhos, não pequeis. Não pequem. É isso que ele fala. Porque ele sabe que no dia que a gente se submete a esse desejo, nunca mais seremos os mesmos. Aquela conexão vai estar ali para o resto da sua vida. E como é que eu faço? Eu vou criar novos hábitos. Eu vou enfraquecer ela, criando novos hábitos. Mas até ela ser enfraquecida, aí a gente aceita Jesus. A gente acha que assim, eu aceitei Jesus. Aí o velho homem vai ficar ali no tanque batismal, eu acho que vai ficar ali, eu vou levantar uma nova pessoa. Não, aquilo é representação. É representação. Eu estou dizendo ao mundo que eu nasci de novo, que eu quero Jesus. Mas os seus hábitos estão todos aí ainda. Hérida, como é que eu faço? Criando novos hábitos. Tendo influências da palavra de Deus. Tendo influência da sua liderança pastoral. Tendo influências de pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. É assim. Eu só vou conseguir vencer quando eu for influenciada pela palavra. Pela palavra de Deus. Por isso que não cede. Sabe, todo mundo fala, não dá o primeiro trago. Não dá o primeiro gole. Não é isso? Não pequeis. Porque o dia que você comer, você morre. Não faça. Mas nessa noite, estamos terminando no nome de Jesus. Nessa noite, que você crie novas influências na sua vida. Que a influência seja da palavra de Deus na sua vida. Que todo espírito de idolatria,
de influência. Sabe, eu não sei se você é influenciado pelos desejos da sua carne, pelos seus sentidos, pela sua visão. Deixa eu te falar uma coisa, não interessa. O propósito da sua existência ainda é a glorificação de Deus. Eu não sei o que Satanás tem dito para você, que você não tem mais jeito. É mentira! Porque o propósito ainda é o mesmo de Deus para a sua vida. Ainda é. O propósito de Deus para a sua vida ainda é que você o glorifique e o louve perante os homens. Efésios capítulo 1 vai dizer literalmente que nós somos... Eu vou ler para você Efésios 1 para eu não errar também, porque eu estou esquecendo. Efésios capítulo 1, versículo 6, olha, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Verso 12. Com o fim, dissemos, para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. A vontade de Deus para a sua vida ainda é que você o glorifique e o louve. Como? Através de novas obras, através do seu novo nascimento. E deixa eu te falar uma coisa, para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você tem feito até o dia de hoje, mas eu sei que o Senhor ainda é Senhor sobre tudo e todos. A intenção dele para a sua vida ainda é que você que você o glorifique e o exalte através de boas obras, através de novas práticas, que todo espírito de idolatria caia agora na sua vida, que a única influência que exista no seu coração nessa noite seja a palavra de Deus, seja a vontade de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa paz e a nossa vida estão condicionadas à inclinação para o Espírito. Romanos capítulo 8. Ei, aqueles que se inclinam para o Espírito, esses produzem vida e paz. Você quer ter paz? Você quer ter paz? Se incline para o Espírito. Cumpra a vontade de Deus. Hélida, eu quero ser feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde estava a felicidade na cruz? Aonde estava a felicidade quando Jesus foi crucificado? Sabe aonde estava a alegria e a felicidade de Jesus? Em cumprir a vontade do Pai. Em cumprir o desejo do Pai. Em fazer o que o Pai queria. Comece hoje a calar esses seus desejos e os seus sentidos e comece a abrir, que nessa noite Jesus venha abrir a sua visão, que nessa noite que você venha ser liberto dessa treva e você venha ser governado e liberto por Jesus, que nessa noite aí na sua casa, eu não sei onde você pode estar, no ônibus, no BRT, no trabalho, não importa o lugar. O Senhor quer estabelecer com você um propósito novamente. E você nasceu para glorificar o nome dele. Feche os seus olhos, eu vou orar por você onde você estiver agora. Se coloque de pé. Incline o seu coração nesse momento. Deus, querido Pai amado, nós nos encontramos em Tua presença e declaramos, ó Pai, que o Senhor é Senhor em nossas vidas, porque foi o Senhor que nos criou e é o Senhor que sustenta a sua criatura. O Senhor não é Senhor só porque fez, não, o Senhor é Senhor porque fez e continua sustentando. Pai, Ele já poderia ter ido embora, a doença já poderia ter sucumbido, ó Pai, a enfermidade, Ele já poderia não estar mais com sua vida, mas o Senhor o guardou até aqui, porque o Senhor continua falando que o propósito ainda é o mesmo para ele, para ela. Ei, nós declaramos vida sobre o seu lar, nós declaramos nesse momento que todo espírito de idolatria venha ser jogado por terra, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, no nome de Jesus. Amém.